Ele vai pra cima da marcação, traz pra perna esquerda, não bate, tenta enfiar. Que bola pro Éder, defendeu! Hugo! Arthur Kaique espalma em mais uma ótima defesa no chute do Arthur Kaique, ela tinha. Olha pra grande área, com a perna canhota, levanta na segunda trave, o toque de cabeça, Hugo! Fala, nação rubro-negra, parabéns ao Hugo Souza aí, fechou o gol do Corinthians na data de ontem. E eu sempre falei pra vocês, cara, o Hugo Souza é um bom goleiro, só que ele tava com muita pressão, a cabeça dele também não tava das melhores quando ele tava aqui no Flamengo, mas é um grande goleiro, acompanho ele, meu pai também acompanhava desde os 15 anos do atleta. E falando sobre o Shola, excelente notícia, Shola vai ficar no Flamengo, o Flamengo vai exercer a compra desse jogador. Falando sobre o Claudinho, né, o vazamento daquele trecho do vídeo de apresentação do jogador para o Flamengo, que o jornalista Vene Casagrande fez, isso prejudicou e muito as negociações com o Zenit. Sobre o Hassan, tá de saída do Sub-20 rubro-negro, Sub-20 que hoje faz uma partida importantíssima contra o Corinthians, e o Gabigol, que parecia que estava suspenso novamente. A princípio, ele não está suspenso, e aquela notícia do Globo Esporte, ela não se tornou realidade, pelo menos na data de ontem. Vou explicar melhor esses detalhes para vocês. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, e lembrando para vocês que o novo parceiro do canal é o Mercado Livre, que vende vários mantos oficiais e com entrega grátis para a maioria do Brasil. Então, não se esqueçam, os links estão na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E vamos falar agora sobre o mercado da bola. Vou resumir da maneira mais sucinta possível a situação de 3 jogadores. Hassan, que está de saída do Flamengo. Claudinho, que teve a situação muito complicada depois do Vene Casagrande vazar um pedaço do vídeo que ele tá ali como um jogador do Flamengo já, né? Aquele vídeo de apresentação. E também vamos falar sobre o fico do Cholo e começar a falar sobre o fico do Cholo, né? O Coluna do Fla, ele deu uma informação na data de ontem que o Flamengo vai exercer a compra do Shola. Então toda a movimentação que vocês fizeram nas redes sociais, com certeza alertaram ali a diretoria do Flamengo para que compre esse jogador e consiga chegar também num denominador comum com o empresário do atleta, para que haja um salário que seja bom para o jogador, mas também que não onere tanto os nossos cofres. Então parece que isso foi resolvido, e segundo o Coluna do Fla, o Shola vai ficar no time do Flamengo. O Shola, que é o principal jogador do Sub-20, e em breve com certeza vai estar no profissional, porque ele faz uma ala esquerda ali, como o Cebolinha faz, como o Bruno Henrique faz. Então ele parte para cima dos adversários, lógico, guardadas as devidas proporções, porque o atleta ainda é um atleta em formação, mas tem um futuro brilhante pela frente. Então excelente essa notícia, e parabéns para você, torcedor, que correu atrás, que lutou, que botou nas redes sociais, que gritou pra caramba, que reclamou pra caramba do Flamengo não estar ali comprando o passe do atleta. E agora parece que o Flamengo vai sim continuar com o Shola, vai comprar ele em definitivo e vai pagar em torno de 2,5 milhões de reais. E é isso, né, cara? Notícia excelente. Falando sobre o Claudinho, o Vene Casagrande, ele tinha dito ontem no SBT Esporte, que é um programa ali do SBT, que ele não ia mostrar ali, não ia divulgar, não tinha divulgado ali esse vídeo de apresentação e nem nada disso, mas ontem à noite ele acabou divulgando uma foto de como será essa apresentação, e o Claudinho já com a camisa do Flamengo. Então, galera, o que existia de esperança da gente contratar ele em relação ao Zenit, com certeza o Zenit vai ficar muito pé da vida, vai complicar muito a situação do Flamengo nas negociações, esse vazamento do vídeo de apresentação. Eu sei que a culpa não é do Vene Casagrande, porque ele é um jornalista e essa informação chegou até ele. O problema é de quem vazou isso para ele, porque ele não vai guardar, né? Mesmo prejudicando muito o Flamengo, o Zenit, que já é difícil de negociar, vai piorar ainda a situação. O que resta de esperança é que o Claudinho, ele não aceitou a proposta de renovação que o Zenit deu pro atleta. O atleta tá batendo o pé firme no chão, querendo vir pro time do Flamengo, e quando o jogador quer ir para algum time, geralmente o atual dele não consegue segurar, mas o Zenit é difícil demais de negociar, tá? Então é isso sobre o Claudinho, a situação dele piora muito com esse vazamento do jornalista Vene Casagrande. E em relação ao Hassan, depois que o Felipe Luiz chegou no Sub-20, o Hassan não teve muitas oportunidades, né? E agora o Hassan está de saída do Flamengo e vai para um clube nos Emirados Árabes. Infelizmente, né? Porque o Hassan entrou no Sub-20 para o lugar do Lohan. Só que é aquilo, né? O atleta não se adaptou tão bem,
Eu estava gostando de ver ele jogar, mas nas últimas partidas ele não conseguiu mostrar o futebol como ele estava mostrando no começo. E o Felipe Luiz, ele deixou ele mais no banco do que os últimos técnicos. Então o atleta está saindo do Flamengo, mas para mim o que conta mesmo é esse fico do Chola, que é um jogador importantíssimo para daqui a um mês, porque daqui a um mês a gente vai jogar o Mundial no Maracanã lotado, Mundial Sub-20 contra o Olympiacos. Então é isso, Chola fica, Hassan vai e Claudinho pode ser que venha. Mas esse vazamento piorou muito a nossa situação. E rapaziada, para quem achava que hoje não teria jogo do Flamengo, hoje tem Mengão dentro de campo, o nosso Sub-20, o nosso time do Felipe Luiz entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20 contra o Corinthians. Flamengo que está lutando para ficar entre os 8 para poder passar para a próxima fase. Mas vai ser um grande desafio o Flamengo enfrentar o time do Corinthians, que o time do Corinthians sempre ganha copinha, sempre tem um bom time na base, então vai ser uma prova de fogo para o Felipe Luiz. Partida jogada às 3h30 da tarde, com transmissão exclusiva do Sport TV. Então quem quiser conferir a partir das 3h30, o Flamengo entra em campo com Chola, com Daniel Salles, com Zé Wellington, com o Iago, zagueiro, com o Alan Cian, com vários jogadores de destaque, né? E o Flamengo que está se adaptando a esse novo técnico. O Flamengo Sub-20 está se adaptando ao Felipe Luiz também está se adaptando. Primeiro ano do Felipe Luiz como técnico e o Felipe Luiz tem sido uma atração à parte nesse Sub-20. Então não se esqueçam, apenas uma curtinha aqui, o Flamengo está tentando pelo Campeonato Brasileiro conseguir ficar entre os 8 e vai ser realmente um jogão de bola. Mas lembrando sempre, gente, independente do resultado, temos que apoiar a nossa base, temos que apoiar o nosso Sub-20, o nosso Sub-17, entre outras categorias menores, porque são atletas em formação, não tem como a gente cobrar deles como a gente cobra do profissional. Então vamos ter paciência com o Felipe Luiz, que está chegando agora no Sub-20, ele precisa do apoio da nação rubro-negra. Vou dar um exemplo, né? O Lohan, ele subiu pro profissional, tá fazendo um trabalho especial ali, porque a torcida do Flamengo foi lá, vaiou o jogador. Não tô falando que é proibido de vaiar. O cara compra o ingresso, ele tem direito de fazer o que quiser, mas eu acho bastante prejudicial para um atleta em formação subir pro profissional, jogar 4, 5 partidas e já ser vaiado. Acho complicado isso. Sempre falei pra vocês que o Hugo Souza era um bom goleiro. Ontem ele fechou o gol na partida do Corinthians, né? E o valor dele tá um valor de mariola. O Corinthians vai precisar pagar 800 mil euros para contratar o atleta em definitivo. 50% do passe do atleta por esse valor. E o cara é um grande goleiro. Então, às vezes a falta de paciência de alguns torcedores, principalmente com jogadores que estão subindo pro profissional, isso acaba deixando o jogador numa situação pior do que ele estaria se estivesse sendo apoiado. Então o Hugo Souza foi muito bem na partida de ontem. O Flamengo faz esse trabalho especial no Lohan e não se esqueçam que hoje, 3h30 da tarde, tem Mengão. Anota aí e de olho na telinha, porque se Deus quiser, no final do apito do juiz, a gente vai conseguir trazer os 3 pontos aqui pro Rio de Janeiro. Rapaziada, o que acontece é o seguinte nesse caso do Gabigol. Nem o advogado do Gabigol recebeu alguma notificação, nem a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, que seria a primeira a receber a notificação, não recebeu essa notificação, nem o jurídico do Flamengo. Então, o jurídico do Flamengo tá correndo atrás, né? O advogado do Gabigol, ele falou que essa anulação, ela não procede, ok? Que ele não recebeu nenhum tipo de notificação. Então, ele falou que não existe essa anulação. O próprio advogado do Gabigol entrou em contato ali, a Raíssa Simplício entrou em contato com o advogado do Gabigol. O advogado do Gabigol foi categórico em dizer essa anulação não existe. Então, o jogador tem condições de jogar contra o Criciúma, tem condições de treinar no Ninho do Urubu, porque se existisse essa anulação, nem na data de hoje ele poderia estar indo para o Ninho do Urubu usar as instalações do Flamengo. E o mundo rubro-negro, ele conversou com um especialista e o especialista disse o seguinte sobre essa suposta anulação, né? Vamos abrir aspas aqui para o que disse essa fonte que conversou com o mundo rubro-negro. Se essa decisão existisse, a ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem, obrigatoriamente deveria ser notificada. E galera, isso não aconteceu, então bem complicada essa situação. Vamos aguardar, porque hoje com certeza teremos atualização sobre isso e com certeza o Globo tem que se pronunciar sobre a matéria que ele soltou, né? 2 jornalistas do Globo, eles assinaram essa matéria
E bem complicada essa situação, né? Estranho, porque geralmente eles dão a notícia e a notícia ela tem um fundo ali de verdade, mas nem o advogado, nem o jurídico do Flamengo e nem mesmo a Associação Brasileira Antidopagem, né? A Associação Brasileira de Controle de Dopagem, ela recebeu essa informação da suposta anulação. Então, a princípio, o Gabigol teve uma reviravolta na data de hoje e continua tendo condições de treinar no Ninho do Urubu e também de jogar a partida contra o Criciúma. Mas vamos aguardar, porque novas informações podem surgir na data de hoje. Valeu, Nação Rubro-Negra, tamo juntos. Bom jogo a todos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!